País capitalista, governo conservador, política externa anti-imperialista, a Rússia tem uma posição única no cenário mundial. A Rússia não foi incorporada ao sistema imperialista dos Estados Unidos. A ideia do plano de Trump para o fim da guerra é simples: parar de enviar dinheiro para a Ucrânia, pois os Estados Unidos gastam bilhões ajudando Kiev a resistir à invasão russa, e Trump acha que isso já passou dos limites, e tentar separar a Rússia da China, pois, acabando com essa aliança, existe uma maior facilidade para o domínio dos Estados Unidos no mundo, pois a Rússia e a China juntas representam uma enorme ameaça ao domínio dos Estados Unidos. Essa mudança na política externa norte-americana desestabiliza a União Europeia e o Reino Unido, que operaram sempre desde 1945 como vassalos dos Estados Unidos. Terceirizaram sua defesa e operaram como peões da Casa Branca sob o manto da democracia ocidental. E a enorme mudança que está chocando o mundo da geopolítica é que Trump está mandando a União Europeia e o Reino Unido cuidar da própria vida, resolver seus problemas, cuidar dos seus próprios gastos militares, econômicos, cuidando das suas próprias responsabilidades. É como se a Europa fosse filha dos Estados Unidos e, chegando à fase adulta, os Estados Unidos falam: agora é o momento de você andar com suas próprias pernas. Mas se essas são as ideias, os motivos de Trump, como explicar o papel de Putin? Primeiro precisamos dissociar a imagem da Rússia da União Soviética. A Rússia não tem nada a ver com a União Soviética. Não é mais um país socialista e o governo Putin não tem qualquer intenção de reverter esse fenômeno. Não tenham ilusão nesse quesito. Repito, a Rússia de hoje não é a União Soviética, nem um Estado comunista, marxista, leninista. A Rússia é um país capitalista, assim como o Brasil, assim como os Estados Unidos, assim como o Canadá. Porém, ao contrário dos outros países da antiga União Soviética, a Rússia não foi incorporada ao sistema imperialista dos Estados Unidos. Apesar de Moscou ter apelado para essa incorporação durante muitos anos, os demais países que foram parte do campo socialista foram incorporados ao sistema imperialista, como Polônia, Hungria, mas a Rússia não. O poderio militar russo, a instabilidade do país, a força ainda relevante do Partido Comunista, especialmente na década de 90, a União Soviética acabou em 91. Desde então, a Rússia passou por um processo de restauração capitalista. Ou seja, empresas privadas e a economia de mercado tomaram conta do país. E o governo Putin não tem nenhuma intenção de voltar ao socialismo. Mas tem um detalhe importante: apesar de capitalista, a Rússia nunca foi integrada ao sistema ocidental. E existem motivos para isso. A Rússia tem um poder militar gigantesco, não dá simplesmente para domesticá-la. Nos anos 90, o Partido Comunista ainda era forte no país, o que assustava o Ocidente. E os Estados Unidos tinham interesse em explorar os recursos naturais russos, mas isso não foi algo simples de se fazer. Com os Estados Unidos no poder do mundo, ao invés de acolher a Rússia como todos os outros países que integravam a antiga União Soviética, os Estados Unidos adotaram uma estratégia diferente: humilhar, isolar e cercar a Rússia para impedir que ela se tornasse uma potência independente. Essa política se intensificou quando Putin chegou ao poder no final dos anos 90 e adotou um discurso de soberania nacional. A partir daí, os Estados Unidos redobraram os esforços para enfraquecer a Rússia, usando a OTAN para cercá-la como países aliados ao Ocidente. E o impacto disso foi que a Rússia se voltou para a China e o sul global. Depois do golpe de Estado na Ucrânia, em 2014, onde um governo pró-Rússia foi substituído por um governo pró-Ocidente, a Rússia começou a mudar a sua própria estratégia. A partir daí, Moscou se afastou do Ocidente e se aproximou de países chamados Sul Global, como China, Venezuela e Cuba. Além disso, nos últimos anos, a Rússia mudou sua posição sobre o Oriente Médio, afastou-se de Israel e aproximou-se dos palestinos. Durante o atual conflito entre Israel e Palestina, a Rússia sempre votou contra os interesses dos Estados Unidos e Israel na ONU. País capitalista, governo conservador, política externa anti-imperialista, não é um equilíbrio fácil.
Essa excepcionalidade da Rússia no cenário mundial foi forjada por múltiplos fatores. A Rússia tem uma posição única no cenário mundial. As ameaças e ataques sofridos pela Rússia frente ao sistema imperialista dos Estados Unidos contribuiu para a sustentabilidade dessa excepcionalidade russa. Resumo geral, a Rússia tem um governo conservador, mas se posiciona contra o imperialismo ocidental. Trump quer parar de gastar dinheiro na Ucrânia e afastar a Rússia da China. Isso pode enfraquecer a Europa e fazer com que os países ocidentais tenham que se virar sozinhos. E o resultado disso é que a Rússia se aproxima cada vez mais da China e dos países do sul global. E esse foi mais um vídeo do canal Horizonte Diplomático. Eu sou Ricardo Vinícius, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like. Lembre-se, sempre mantenha o olhar no Horizonte Diplomático. Um forte abraço, até a próxima.